A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Seja muito bem-vindo ao canal, né? Eu tenho uma mensagem de Deus para o meu coração, para o teu coração, neste momento. E a mensagem de reflexão, ela se encontra em 2 Samuel, no seu capítulo 6, no seu verso 11, que diz assim a palavra do Senhor. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom em toda a sua casa. Queridos, nós vamos ver aqui nessa reflexão que a arca do Senhor, ela ficou na casa de um homem chamado Obed-edom. Mas se nós olharmos todo o contexto, toda a história e a trajetória, nós vamos ver que por que Deus abençoou Obed-edom e toda a sua casa. O porquê que Obed-edom foi abençoado de uma maneira que a Bíblia, ela refere-se a ele, faz questão em mencionar, em dizer que Deus abençoou toda a casa, toda a família, por causa da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um objeto muito valioso para o povo de Israel, porque simbolizava a própria presença do Senhor, né? Foi Deus que deu a ordem para Moisés construir a Arca da Aliança, né? Feita de madeira, revestida de ouro. Dentro dela tinha a tábua dos 10 mandamentos, tinha a vara de Arão que floresceu e também tinha um maná que caiu do céu. E essa Arca da Aliança, aonde o povo de Israel levava ela, né, os levitas, Deus rompia as guerras, rompia as barreiras e dava vitória à nação de Israel. Mas só que neste momento aqui, Davi, quando ele começa a reinar em Israel, ele começa a se perguntar: como que eu vou trazer a mim a Arca da Aliança, a presença de Deus? E a Arca da Aliança, ela se encontrava na casa de um homem chamado Abinadab. E a Arca da Aliança ficou lá na casa de Abinadab 20 anos. Em 1 Samuel, capítulo 7, vai dizer isso. 20 anos ficou a Arca da Aliança lá. Mas só que nessa reflexão, que me chama a atenção é que 20 anos a Arca da Aliança na casa de Abinadab, a Bíblia, ela não traz uma referência aqui que Deus abençoou a casa de Abinadab e a família, mas traz uma referência que Deus abençoou a casa de Obed-edom, o geteu, e a arca só ficou 3 meses. Então nós vamos ver aqui uma diferença. A diferença é 20 anos a arca do Senhor na casa de um homem chamado Abinadab, e 3 meses a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. Se nós olharmos lá atrás, em 1 Samuel, nós vamos ver que Samuel, no capítulo 7, teve que chamar o povo a arrependimento. E a arca do Senhor estava lá na casa de Abinadab. A presença de Deus estava lá. Mas só que Samuel teve que chamar o povo falando assim, tira de vós os Baalins, as Astarotes, os falsos ídolos, né, os falsos deuses. Teve que chamar o povo para que o povo viesse a se arrepender e tirar os falsos ídolos, os falsos deuses dentro de si, tirar e jogar fora. E quando o povo ele tira os falsos ídolos, os falsos deuses, Deus começa agora a abençoar. Mas só que a Arca do Senhor estava lá 20 anos e Deus não, a Bíblia não fala, não faz menção que Deus abençoou. Por quê? Porque o povo estava na idolatria, porque o povo estava no pecado. Por isso que Deus não abençoou. Mas só que agora em 2 Samuel capítulo 6, Deus está abençoando um homem com apenas 3 meses a arca de Deus lá. Então aqui nós vamos ver o zelo de Obed-edom para a Arca da Aliança. E o que eu quero trazer para mim, para você é: quanto mais nós zelamos da presença de Deus, mais nós vamos ser abençoados. Quanto mais nós buscarmos a presença de Deus, mais Deus vai prosperar na minha vida, na sua vida, na minha família, na tua família. Quando nós começar a zelar da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus,
quando nós cuidarmos daquilo que Deus nos entregou, nos deu, nós vamos ser pessoas abençoadas. Vamos ser pessoas bem-sucedidas. Abençoado aqui não é só bens materiais, é você ser abençoado em todas as áreas, seja ela na área da saúde, seja ela na área financeira, seja ela na área espiritual. A Bíblia faz questão de dizer que Deus abençoou toda a família de Obed-edom, toda a casa de Obed-edom, por amor à arca, por amor à presença de Deus, por amor à presença do Senhor. Deus fez questão em abençoar toda a família e toda a casa. Vejamos aqui, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, toda a nossa casa é abençoada. Quando nós colocamos Deus no primeiro lugar, toda a nossa família é abençoada. O que eu quero trazer para mim e para você, meu amado e minha amada, coloca Deus sempre em primeiro plano. Coloca Deus sempre no primeiro lugar. Coloca Deus sempre na frente e você vai ver o agir do Senhor em teu favor. E a pergunta que não pode se calar em nós, no nosso coração, é o que Davi falou: como virá a mim a arca do Senhor? Em outras palavras, como virá a mim a presença de Deus? Como é que eu faço para a presença de Deus chegar até mim? E quando a presença de Deus chegar até mim, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer quando a presença de Deus está em mim ou em minha casa? Zele por ela. Zele pela presença do Senhor. Abinadab e todo o povo ficou um povo acostumado. A presença de Deus estava lá, mas eles ficaram acostumados e começou a adorar falsos deuses. Mas Obed-edom não. Obed-edom aproveitou a oportunidade. Não deixe a oportunidade passar. Obed-edom abraçou a oportunidade. Que oportunidade foi essa? A oportunidade da presença de Deus estar na sua casa. Ele abraçou com todas as suas forças. Ele começou a zelar e amar a presença de Deus. E Deus assim abençoou toda a casa de Obed-edom. É essa reflexão que eu tenho para mim e para você. Zele da presença de Deus. Não deixe a oportunidade passar. Abraça com toda a sua força. Você vai ver o agir de Deus na tua família, na tua casa. Comece a zelar daquilo que Deus ele te entregou. Que Deus em Cristo vos abençoe.